Abra sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 37. Versículo de 1 a 4. Nós vamos passear um pouco nesses textos de Gênesis hoje. E vamos compreender algumas coisas que Deus tem para nós hoje. E também, irmãos, entenda que essa palavra é uma palavra de desafio, mas de alerta, para que você tome cuidado para não ser roubado nessa área na qual vamos tratar, em nome do Senhor Jesus. Gênesis 37, de 1 a 4, quando você achar, diz amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dia 28 também teremos o evangelismo no bairro, às 10 da manhã. Vem participar com a gente. Vamos estar aí, vamos para as ruas falar do amor deste Deus glorioso, que amamos, recebemos do seu amor, e vamos amar, vamos falar de Jesus, das 10 até as 2 da tarde, sábado dia 28, você é o nosso convidado, em nome do Senhor Jesus, amém? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Sabe, Deus levanta um homem com 17 anos, um homem chamado José, um homem instrumento de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, e o seu pai acredita nesse homem, nesse irmão, e ama ele mais que os outros filhos, e o pai lhe dá uma túnica. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra túnica, quer dizer autoridade. O pai deu a ele autoridade, a túnica representava autoridade. Por que várias cores? Cada uma das tribos de Israel era representada por uma cor. Essa túnica de José tinha todas as cores, representando que ele tinha autoridade não só sobre a família e não só sobre as ovelhas, o rebanho de seu pai que ele estava pastoreando, mas sobre todo Israel. O seu pai acreditou nele e lhe deu a autoridade. E ele amava ali Israel, seu pai, o antigo Jacó, agora Israel. E amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mas no versículo 4, olha que interessante, irmãos. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que todos eles, odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Eu quero dizer, irmãos, para nós que quando nós nos levantamos para fazer a diferença, sempre vai ter uma batalha espiritual. Esse ódio não era um sentimento de contenda, não era um sentimento maligno, porque era uma batalha espiritual, não era um sentimento comum, era um sentimento do inimigo no coração dos irmãos de José, para levantar uma batalha espiritual. E José foi um homem que se levantou, José foi um homem que com 17 anos acreditou no propósito de Deus. José foi o fruto da promessa na vida de Jacó. Jacó estava ali já com tantos anos de idade e tentou ter filhos ele teve, filhos ali dele mesmo, já na sua velhice, filhos que ele teve com a outra mulher, porque sua esposa não poderia ter filho, até que no final Deus lhe dá José. José é levantado com Deus, e José era um homem sonhador. A palavra de Deus diz que José, ele interpretou sonhos. A palavra de Deus diz que José andou no meio das pessoas vivendo sonhos. José também olhava para aqueles sonhos dele e não via como impossível. Ele acreditou nos seus sonhos de tal forma que as pessoas até odiavam ele porque ele tinha sonho. Eu vejo isso em homens e mulheres que são sonhadores. As pessoas até se levantam e falam: meu Deus, que mulher complicada, que homem complicado. Mas não é, irmãos. Ele é um sonhador. Não se pode desprezar o sonho de uma pessoa. Não se pode desprezar o sonho de uma família. Sabe, tinha uma irmã na igreja certa vez que ela tinha uma vontade de ter o seu negócio. E as pessoas falavam: pastor, mas ela não tem condições nem de pagar a conta de luz. Como que ela vai ter seu negócio? E nós como pastores falávamos: deixa, ela é uma sonhadora. Deus é poderoso para realizar sonhos e para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Hoje aquela irmã é empresária, irmãos. Por quê? Porque ela é uma sonhadora. O homem de sonho, ele realiza sonhos. Mas sabe o que é o mais gostoso? Que a Bíblia diz que os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos ao nosso respeito. Os caminhos do Senhor são mais altos. Tudo que Deus projetou é muito melhor. E José se levanta como um sonhador.
E eu quero meditar nesse tema. Cuidado com os roubadores de sonhos. Não permita ser roubado nos teus sonhos. Não permita que a ave de rapina venha roubar o que Deus quer fazer na tua vida. Se você tem um sonho, vá em frente. Deus é contigo, vai te abençoar, vai prosperar. Lute pelos teus sonhos, lute pelos teus ideais. Eu quero deixar alguns textos para você e para mim meditar nessa noite, em cima desse texto tão interessante, no versículo 5, e o versículo 10 e o versículo 11. Vamos passar todos juntos. O 5. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Sabe, irmãos, quando você e eu temos um sonho, nós temos que entender, esse sonho começa com uma batalha espiritual. Quando contou a seu pai, já é à frente, aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Sabe o que aconteceu? Ódio que gerou inveja. Mas seu pai guardava o caso no seu coração. Sabe o que eu aprendo? As pessoas podem não acreditar no nosso sonho, mas Deus acredita. As pessoas olhavam para ele, seus irmãos, de ódio virou inveja, Alessandro. Piorou, varão, a situação. De ódio virou inveja, a situação se levantou contra ele de uma forma tão terrível. Mas olha o seu pai que sábio, guardou em seu coração. Deus, quando olha para um homem, um sonhador, uma mulher sonhadora, Deus olha no coração e eu vejo Deus se alegrando. Deus se alegra quando um filho dele, uma filha dele sonha. Talvez você possa dizer: mas o sonho daquela pessoa é tão mirabolante, pastor, é tão impossível. Mas a especialidade de Deus é o impossível. Não despreze os teus sonhos. Não deixe que a ave de rapina roube o teu sonho. Não deixe que uma situação da tua vida, que foi trauma para você, que foi um bloqueio para você, que foi um conflito para você, mate o teu sonho. Mas tire lição com tudo isso, para que o teu sonho cresça ainda mais. José, quando ele teve um sonho, teve um trauma, porque os irmãos, sangue do sangue dele, o odiaram, o invejaram. Sabe o que fez? Tirou lição. Tem problema na tua vida, tira lição com os problemas. Naquele momento ele vai, ele interpreta depois o sonho do copeiro, do rei, o sonho do padeiro, do rei, as coisas acontecem, Deus começa a abençoar, até que Deus leva ele na casa de um homem chamado Potifar. Quando já viram essa história? E naquele momento Potifar era um homem de grana, um homem de posse, e ele confiou tudo que ele tinha nas mãos de José. José era administrador já da casa de Potifar. Agora vamos ver. Um menino que com 17 anos apacentava as ovelhas de seu pai, Deus honra ele, coloca ele em sonho, faz ele crescer, leva ele para vários lugares. Inclusive no meio dessa história, o que acontece com ele? Ele foi vendido como escravo. Os irmãos dele se levantaram de uma forma tão grande, Renata, contra ele, que o venderam ao Egito. Colocaram ele diante de Faraó, para dizer assim: agora a gente acaba com ele. Agora se já está ruim para ele, o sonho dele já está impossível, agora que acaba mesmo. Porque esse homem que se diz sonhador, ele vai ver para onde ele vai. Pelo contrário, irmãos, os irmãos dele até conseguiram vender, mas quando ele chega no Egito, ele cai na graça de quem? De Faraó. Faraó pega e fala assim: esse é um homem onde nele há o Espírito de Deus. O próprio Faraó fala na palavra de Deus: este é um homem no qual há o Espírito de Deus sobre a vida dele. Sabe o que eu aprendo nisso? Deus é poderoso para pegar as coisas que não são, para confundir as coisas que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus pega as coisas que a ciência diz que não, mas Ele diz que sim. Deus pega um tumor que talvez aquela pessoa já esteja para morrer, Deus restaura. Deus pega uma família que está para acabar, Deus restaura. Deus pega uma vida que está para se matar e Deus impede de se matar, como aconteceu aquela vez na porta da igreja aqui. Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para intervir. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Permita com que Deus possa intervir, mesmo que você possa ter passado trauma, e o trauma, em vez de melhorar, piorou. Porque José foi assim. Passou um trauma por causa do ódio, piorou por causa da inveja, piorou porque os irmãos dele o venderam. Sabe, tem coisa pior do que tudo isso? Não. A partir do momento que ele estava no fundo do poço, Deus o começa a levantar.
Eu quero declarar, Deus está começando a te levantar esta noite. Deus está começando a levantar teus sonhos, seus projetos, teu coração. Receba vocês aí do som também, em nome de Jesus. Deus está levantando com poder vocês, igreja, e nós, para vivermos o propósito celestial do Senhor. Ah, pastor, mas estão dizendo que eu não posso. Mas a Bíblia diz que você pode. Mas estão dizendo que eu não tenho, mas a Bíblia diz que você tem. Estão dizendo que eu não consigo, mas a Bíblia diz que você consegue. E Deus está no controle. Como foi pregado a quinta-feira retrasada, Deus olhou para Naim, uma cidade pequena, e ali ele viu a glória e manifestou o seu poder. Deus não está preocupado com o tamanho, Ele está ligado à sua palavra. Não importa o tamanho, Deus é poderoso para restaurar. Talvez muitos poderiam falar, mas só foi o filho mais novo de Israel mesmo que se perdeu. Tinha tanto filho, né? Um se perder de tantos. Mas Deus não olhou para José com indiferença. Deus acreditou em José, porque José acreditava nos seus sonhos e no Deus que servia. O que acontece com ele, irmão? Então vai para a casa do Potifar, como estava falando. E na casa de Potifar, o que acontece lá? Tudo as riquezas daquele homem vai na mão de José. José se torna um administrador da casa de Potifar, de um escravo, de um rejeitado e já um herói. Um homem administrador da casa de um cara de posse. E ali o que acontece? Mais uma vez o inimigo se levanta. A mulher de Potifar começa a se levantar, insinuando espíritos malignos contra a vida dele e vai em cima dele. E ele, totalmente cheio de espírito, sai. Mas a mulher levanta uma contenda e arruma uma confusão até que José foi. O que aconteceu com José? Foi o quê? Preso. Tem horas na nossa vida que é assim, irmãos. Tem hora que quando a gente quer servir a Deus, parece que as coisas vão melhorar, elas vão. Mas para elas melhorar, primeiro elas têm que se ajustar. Ouça isso. Quando ele foi preso, não é que a coisa piorou, porque ele já tinha então ódio, tinha inveja, foi vendido como escravo, melhorou um pouquinho, mas depois foi preso. Não, era Deus fazendo ajustes. Grave isso no teu coração. Deus precisa fazer alguns ajustes na nossa vida. Se eu quiser usar a calça do Renato, não vai dar, irmão. Vai ter que fazer um baita de um ajuste, porque a minha barriga está muito maior que a dele. Tudo precisa de ajuste, irmão. Se for pegar aquele tablet, talvez o aplicativo que para ele é tão bom, para mim não. Eu vou lá e vou excluir e vou baixar outro aplicativo, porque eu preciso fazer ajuste. Deus queria levar esse homem ao topo, mas Deus falou, eu preciso ajustá-lo. Que ele tem sonho, ele tem, é um bom menino, é um fera, é um garoto de ouro, eu invisto nele, mas eu preciso trabalhar com ele. E na prisão, ele vai para a prisão, então Deus derrama glória, sabedoria, até que um tempo ele sai da prisão, Deus honra ele, e leva ele para onde, irmãos? Para governador do Egito. Agora vai pensando comigo, o cara que foi escravo, foi administrador da casa de um homem, agora era governador de uma nação. Sai da prisão para ser governador de uma nação. Imagina isso, irmãos. Pensa um pouco no nosso cenário aqui brasileiro, se isso acontece. Mas sabe qual que era o propósito? Deus honrar o seu filho. Deus honrou o seu filho. Deus tira o homem do monturo e leva ele para ser príncipe. A Bíblia diz que como Davi, Deus honrou Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Deus fez com Davi, queridos? Deus tirou ele de trás das malhadas e colocou ele à frente para ser príncipe. Sabe o que Deus fez com Eliseu? Tirou ele lá de trás, ele estava trabalhando com as juntas de boi ali, e colocou ele em primeiro lugar, e Deus honrou. E quando Elias subiu ao céu, a capa de Elias, que é a autoridade, nós já aprendemos, foi sobre a vida dele. A unção veio sobre Eliseu. E Eliseu quem era? Um carinha que estava na fila lá, Martinho, lá atrás na fila, o 12º. Tinha 11 na frente dele para ser abençoado. Mas Deus falou, eu não estou olhando para a senha, não estou olhando para número, eu quero é o 12º. Eliseu, vem cá, eu tenho uma obra na tua vida. Irmão, quando Deus tem uma obra na minha vida e na tua vida, nada pode impedir. Quantos creem, diz amém? Por isso, cuidado com os roubadores de sonho, cuidado com a ave de rapina, cuidado com a lógica, porque muitas vezes Deus vai contrariar a nossa lógica. Cuidado com a razão, porque muitas vezes Deus vai quebrar a nossa razão, quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e muitas vezes até o nosso planejamento, para que o poder dele seja manifesto e ele possa dizer, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, sou teu Senhor e teu Salvador. Você fez conta, você achou que não ia dar para pagar, mas eu mudei tudo e tudo deu certo, porque eu estou no controle.
Porque a gente não é tendencioso, vai lá na calculadora e fala, não, esse mês não vai dar, ou esse mês vai dar no justo. E Deus vai fazer as coisas prover? Não porque a gente trabalhou a mais, ou porque a gente fez alguma outra coisa, porque Ele é Deus. Quando ele pega esse José, ele diz para aquele José, eu sou teu Deus. Não desista dos teus sonhos, porque eu sou teu Deus. E em nome de Jesus eu deixo essa palavra no teu coração. Não desista dos teus sonhos, porque Ele é o teu Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Quantos creem, diz amém? Aqui, irmãos, tantas coisas acontecem. Se torna Gênesis 41, 38. Já um pouquinho à frente. O 38 não fala sobre José, mas o 39 e o 40 nós já narramos aqui. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. 38, querida. 41, 38. Perguntou, pois, Faraó a seus servos, vai vendo a mensagem. Poderíamos achar um homem como este, em quem age o Espírito de Deus? Sabe o que eu vejo? Faraó nessa hora, já tinha sentido que Josué era o cara, mas ele não tinha o Espírito Santo. O que ele faz? Começa a consultar pessoas a respeito de José, até que ninguém tem palavra contra José, e até que Faraó fala, de fato, o que eu estou pensando é o que o cara é um fera. Colocou ele como governador do Egito, levou ele para o lugar onde Deus tinha para a vida dele. 42, isso acontece no 39, 40 e 41, depois você pode ler toda a história com calma. 41, 42, e Faraó, olha o que aconteceu, Faraó honrou e disse, José, você é o homem no qual eu tenho uma obra na tua vida, você é governador. Olha 3 lições para nós, irmãos, quando Deus quer honrar alguém, o que Ele faz. E Faraó tirou da mão o seu anel, sinete, e pô-lo na mão de José. Diga comigo, anel, aliança. Sabe o que estava representando? Ele tinha uma aliança. Ele estava naquele lugar não como qualquer um, mas como um instrumento vivo da glória de Deus. E vestiu de traje de linho fino. Sabe o que quer dizer traje de linho fino? Santidade. Você entendeu, irmãos, esse traje de linho fino? Acho que não. Você nem disse amém? O que o pai deu para ele no começo da leitura? O que o pai deu? E o que o homem deu para ele de novo? A mesma coisa. Sabe o que Deus estava falando? Eu estou confirmando o que aconteceu lá atrás, hoje na tua vida. Isso que representa o traje de linho. Quando o homem deu aquilo para ele, ele estava dizendo, sabe o que o teu pai te deu? No mundo espiritual eu estou te dando igual, porque teu pai é a tua cobertura na tua família, mas Faraó era a cobertura dele no Egito como líder, porque acima de José, de governador, só tinha Faraó, que era como se fosse o presidente. Então o Faraó chega para ele e diz, olha, eu estou te dando autoridade, estou te dando o anel, estou te dando santidade e estou declarando sobre a tua vida a visão e o governo de Deus. Olha, irmãos, isso é muito sério. Acho que você não entendeu. Acho que eu vou começar de novo a palavra. Você entendeu, irmão, que Faraó era um homem do diabo, mas Deus usou Faraó, um homem do diabo, para honrar o homem de Deus, para mostrar que quando Deus tem um plano, Ele vai usar até Faraó para nos abençoar? Olha, irmão, amém, amém. Os crentes acordaram, voltaram da Paulista, da manifestação. O que acontece, irmão? Deus usou Faraó. E eu vou dizer para você, Deus, se precisar usar Faraó para honrar você, Ele vai honrar, meu irmão. Ele vai honrar, minha irmã. Basta você crer e louvar o nome do Senhor. Deus pega, irmão, aquele que não é, para confundir aquele que é. Deus pega o Faraó, aquele homem do diabo que confronta Moisés, o mesmo que impede o povo de entrar na terra prometida, é o mesmo Faraó, não mudou não, e pega aquele homem e faz o quê? Honra aquele homem.
O Espírito Santo naquele momento bradou no Egito, aleluia. Por que bradou no Egito? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Israel, ali Jacó, o pai de José, quando deu a túnica, veio testificar em Faraó, dando a túnica para ele, dizendo: o que o teu pai te deu não foi em vão, hoje você tem o dom do governo, aleluia. Trazendo para os dias de hoje, sabe quem se tornou José? Um grande apóstolo. José foi um apóstolo porque ele tinha o dom do governo. E ele estava ali levantado para governar. E naquele momento ele tinha unção. Por que ele tinha unção? Porque ele tinha uma túnica de cores que o pai dele tinha dado, representando as tribos de Israel. Mas ele tinha também o traje de linho, que representava a autoridade sobre o Egito. Esse homem José, que foi escravo, que a gente aprendeu, que foi pastor de ovelha, que a gente aprendeu, que foi vendido, que foi odiado, invejado, agora ele era como um apóstolo. E ele tinha autoridade tanto em Israel, pela túnica do seu pai, quanto no Egito. Olha quem foi José. Deus deu autoridade para ele de tal forma, irmão, que ele era um homem qualquer um. Mesma coisa de Deus pegar um de nós aqui e Deus falar para você: varão, hoje eu estou te dando autoridade, que você vai ter autoridade sobre o Brasil e sobre um país vizinho. O Egito era totalmente contra o povo de Deus. Você sabe a história. Mas Deus levanta Faraó para honrar o homem de Deus, irmãos. Nossa, irmãos, isso aí a gente podia ficar falando a noite inteira. Deus honrou esse homem de tal forma que, independente do diabo se levantar, o diabo teve que calar a boca e honrar o homem de Deus. O diabo teve que ficar envergonhado, por causa que o homem de Deus era ali um homem de Deus, e Deus honra esse homem com anel, autoridade, roupa, santidade. E olha que tremendo, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Sabe o que representava? Prosperidade. O homem que foi vendido, morou na prisão, agora era próspero, irmãos. O homem que foi vendido, foi enganado, foi odiado, invejado, agora tinha colar de ouro. Se tornou chique no último, Karine. Ele se tornou uma bênção. Por quê? Porque Deus, quando Ele quer honrar alguém, irmão, Ele vai pegar o homem e vai tirar ele do lixo e vai levar para o lugar onde Ele tem para a tua vida. E eu profetizo isso sobre a tua casa. Cuidado com os roubadores de sonho. Não deixa roubarem o teu sonho. Não deixa matar o teu sonho. Não deixa matar o teu sonho. Ah, pastor, mas o tempo está matando o meu sonho. O dinheiro está matando o meu sonho. Minha família está matando o meu sonho. Mas Deus é poderoso para ressuscitar esta noite o teu sonho, realizar. Cuidado com as aves de rapina que queiram roubar o teu sonho. Versículo 51 ainda, aí em 41, Gênesis 41, 51. E chamou José o primogênito Manassés. Aí ele já teve filhos, irmãos. Olha que bênção. Deus honrou a vida dele, deu família para ele. Olha, não era só honra material, não. Não era só honra no sentido de status. Era honra no sentido de prazer. Como é prazeroso a gente ter a nossa família, irmãos. Como é prazeroso, oh, glória a Deus. E deu o nome de Manassés. Falou assim: agora eu vou ter um filho, vai se chamar um Manassésinho aí, ó. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Sabe o que Deus falou? Este filho é para mostrar que eu sou Deus, que eu apago o teu passado e escrevo uma nova história na tua vida. O teu sonho, quando ser realizado e Deus te honrar, não é para você se glorificar, mas para glorificar a Deus pelo novo tempo que Ele está te dando. 52 para a gente terminar. Ao segundo, teve mais um. Chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O lugar onde abundou o pecado, onde ele teve preso no Egito, Deus superabundou a graça. O lugar onde ele foi preso foi o lugar que ele governou. E ele honrou Deus com o filho, dizendo Efraim, que quer dizer: Deus me fez crescer no Egito. Quando Deus tem um plano, o plano de Deus é completo. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus abençoa de uma forma completa. Se os seus sonhos ainda não aconteceram, se os seus sonhos se frustraram, se os seus sonhos estão em andamento, confia que Deus é poderoso e vai chegar até o fim. Porque aquele que começou a boa obra em vós, eu profetizo, é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. O que você está vivendo, José, que está me ouvindo esta noite, é apenas o começo. É apenas o começo do que Deus irá fazer na tua vida. Quantos creem, diz amém? Deus pode ressuscitar sonhos que morreram e realizar. Deus pega um homem de 17 anos, em poucos anos, coloca ele no lugar de honra.
Por quê? Porque ele honrou o Senhor. Aquele que honrar o Senhor, Deus irá honrar. Aquele que quiser a glória para si mesmo, a honra para si mesmo, Deus não pode honrar, porque Deus não divide. Mas quando a gente aprende, por isso eu louvo a Deus pela escola de líderes, inclusive terça-feira vamos ter às 8 horas, estamos tendo, porque nós estamos aprendendo que Deus vai nos usar com grande poder, nós estamos aprendendo como Deus vai nos usar, estamos aprendendo tantas coisas tremendas sobre a nossa fé cristã, mas nós estamos aprendendo que, contudo, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, é tudo para Ele e por Ele todas as coisas. Para terminar, não permita ser roubado mais. Feche a brecha. Não permita mais ser roubado. Não permita ser roubado. Eu tenho certeza que a oração vai te ajudar muito nessa tarefa. Porque a Bíblia diz que a oração ela vai revelar o oculto e o escondido. Se tiver diante dos teus olhos alguma coisa que não está bem, e o inimigo está colocando debaixo do tapete para você não ver, a tua oração vai desmascarar, vai tirar o tapete, vai vir à tona, e você vai agir em nome de Jesus, com poder, e você vai ver que a glória do Senhor virá e haverá restituição sobre a tua vida. Não permita ser roubado. A Bíblia fala para nós entrarmos numa casa, primeiro nós temos que prender o valente. Sabe, o valente, quando ele é prendido, a gente entra na casa. Muitas vezes o valente não está prendido, então, aí o que acontece? O inimigo vai ganhando espaço e vai tendo legalidade para atuar em nossa vida. E eu vejo que José foi abençoado quando o quê? Quando ele prendeu o valente, quando ele rompeu contra o passado. Sabe, irmãos, eu vejo que Deus permitiu, e para José foi o melhor, com certeza o que Deus permite é o melhor, ele ser vendido como escravo. Pelo menos ele rompia com aqueles irmãos, rompia com aquela terra, rompia com aquele povo que não olhava para ele com os olhos de Deus e só matava o crescimento dele. Sabe o que eu aprendo? Saia do lugar que limita a tua visão. Saia do lugar que mata o teu sonho. Não permita matarem teu sonho. Não permitem matarem, preste atenção, o teu chamado, o teu ministério. Não permitem colocar o teu chamado dentro de uma gaveta. Não permite colocar os projetos de Deus no teu coração, dentro de uma gaveta, debaixo do colchão, debaixo de um tapete. José se levantou, foi vendido como escravo, é terrível. Pagaram uma mixaria para ele, os irmãos venderam, não porque queriam dinheiro, mas porque queriam se livrar do problema. José era um problema para os seus irmãos, mas para Faraó e para Deus era a solução. Aquilo que talvez seja o lixo de um é o tesouro do outro. O lixo do homem ali, daquela família de Israel, de Jacó, foi o tesouro para o povo do Egito, foi o homem governador, onde Deus honrou através da vida dele, aquele Egito por um momento. Nós temos que entender, amado, que o nosso sonho não pode ser roubado. Nós temos que lutar por eles. Lute pelos teus sonhos. Sabe, vai ser difícil algumas vezes. A má notícia vem algumas vezes para te confrontar, para te intimidar. Mas, irmão, você tem que olhar o tamanho da promessa, não o tamanho do gigante. Porque se fosse assim, Davi não teria vencido, né? O Golias, que era um baita de um gigante. Muitas vezes o inimigo vem como Sambalate e Tobias para nos confrontar, para nos desanimar. Para que a gente olhe para ele e diz, ele tem muita técnica, ele é maior que eu. E a gente se intimida, o inimigo vai crescendo, não é assim? Quando a gente se intimida diante de um problema, a gente vai diminuindo e o problema vai crescendo, até o ponto que a gente olha o problema assim, e a gente diz, eu não posso. Quando a gente diz eu não posso, a gente se rende ao problema. Mas nós temos que entender que quando o problema se aparece, nós vamos se levantar e vamos dizer, eu vou a ti, em nome do Senhor, caia por terra agora, não aceito você, você vai cair por terra, seu Sambalate, seu Tobias, seu Golias, caia por terra, porque eu vou vencer em nome de Jesus. Se nós se intimidamos, ele vence, mas se nós usamos a palavra tem poder para destruí-los, e eu declaro, usa a palavra está no teu coração, a palavra está na tua vida, gere a palavra, viva a palavra, chame a palavra, peça o Espírito Santo que coloque a palavra no teu coração, porque a palavra vai agir, e o poder de Deus vai descer, e a glória do Senhor vai se manifestar. Quantos podem dizer amém? Valorize o que você acredita, último lugar. Ele acreditou. Ele acreditou. Ele acreditou de tal forma que ele disse, eu acredito. Ah, mas estão te odiando, mas eu acredito. Estão invejando, eu acredito. Estão te vendendo como escravo, mas eu acredito.
estão se levantando contra você, mas eu acredito. Irmãos, acreditar é valorizar até o final. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu vou até o final com o Senhor, eu não abro mão do Senhor. Se o limite ali, eu vou até onde tiver que ir, eu vou valorizar, porque eu sei que eu tenho um sonho, e eu sei que Deus vai me levar ao lugar do sonho. Não foi o que Deus mostrou no sonho? Que a gente não teve tempo de ler, mas depois você lê lá, Deus mostrou que é honrar Ele, e os seus irmãos estariam abaixo dele. Por isso que os irmãos deles ficaram mais ainda nervosos. Mas naquele momento Deus mostra o sonho. Quando Deus mostra o sonho, Deus vai realizar o sonho. Deus vai mover céus e terra para realizar o sonho na tua vida. Esses dias eu até preguei, quando tudo parece que está acabando, Deus recomeça e derrama vitória. Quando você achar que teu sonho está acabando, lembra da promessa. Traga à tua memória o que dá esperança. Valorize o teu sonho. Falando um pouquinho agora, para terminar, de crise, de dias de dificuldade que o mundo está vivendo. Nós cremos que é uma dificuldade, sabemos disso. Os números falam quanto a isso, a inflação fala também sobre isso. Nosso bolso sofre isso, eu sei tudo isso. Mas eu vejo 2 pontos de vista. Você tem acreditado no caos ou na esperança? O caos já está aí. A esperança é o que Deus vai fazer. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. O conhecimento do caos nós já temos, que o dólar está alto, os índices da bolsa desvalorizou, a situação está complicada, a violência está crescendo, o Brasil está terrível, a taxa de juros aumentou, tudo está atrapalhando, né? Se nós formos olhar o índice. Mas não esqueça, nós temos o índice, mas temos a palavra. Temos o caos já é realidade, está aí, liga a televisão, está lá, liga a internet, acessa o site, está lá, no Facebook está lá, no Instagram está lá, no WhatsApp está lá, a crise está diante dos nossos olhos. Mas nós vamos olhar como profetas de Deus de caos, acreditando que vai ficar caos e não acreditando, e vamos dizer, já está perdido, não tem mais como, ou nós vamos olhar com esperança, porque aquele que traz a memória, traz o que dá, e a esperança é o que nós temos que olhar. Deus está no controle e vai provisionar para nós todas as... Lembra que nós temos falado já há alguns meses, aquele texto, 1000 cairão de um lado, e nós não seremos? Quem já ouviu a gente falar esse texto? Quem já leu na palavra esse texto? É a hora de viver. É hora de valorizar o teu sonho e acreditar até o final que a esperança vai vir e a crise vai passar e nós não vamos ser abalados. E nenhuma arma forjada vai prosperar sobre a nossa tenda. Quantos crentes, amém? Porque Deus, irmãos, Isaías 43, você não precisa abrir, estava construindo um caminho onde não tinha caminho para o povo dele passar. O povo pergunta para Deus, Deus, onde nós vamos? Não tem para onde ir. Deus fala, e o caminho? Ah, Deus, não tem caminho. Isaías fala lá, não tem caminho. O povo fala, não tem caminho. Deus fala, não tem? Peraí. O Deus cria uma rota onde não tem rota, irmãos. Olha o Deus que a gente serve, irmãos. Dá um amém aí. Glória a Deus. Mesmo, dá um amém aí, forçado. Mesmo se for forçado, dá um amém aí. O Deus que a gente serve, Ele cria caminho onde não tem caminho. Escreve história onde não tem história. O que Deus faz, irmão, muda tudo. O que Deus fez na vida tua. Passaram dificuldade, vendi o almoço para comprar janta, literalmente. Deus tira vocês do monturo e leva como príncipes no meio do povo. Sabe, Deus pega pessoas que estavam terríveis, um homem que faliu no seu negócio, e Deus restaura, Deus traz a glória, Deus traz poder, porque Deus não é Deus de mentira nem de confusão. Deus é Deus de glória e de mistério, e aqui está na Bíblia, Isaías 43, de 1 a 13, creia na palavra, ela não volta vazia, e ela te abençoa. Lute por isso, lute pelo teu sonho. Sabe como eu disse esses dias, coloque nos teus olhos aquilo que te inspira, ao ponto que você se levanta e acredita mais ainda no teu sonho, e no poder de Deus está sobre a tua vida. Eu sei, irmão, que tem aquele dia que você vem para a igreja, e você fala, eu não estou muito afim de ir não, hoje está tão difícil. Eu estou meio desanimado, eu não vou não. Mas, irmão, é a mesma coisa de você tirar uma criança recém-nascida do leite. Você mata ela.
tirar você da igreja, derruba você. Fica firme, vem, luta. É difícil, começo do culto parece que está difícil, você está lá, mas há um peso, mas depois Deus vai te renovando, e você volta para casa e você diz, vale a pena. Mas eu sei que o diabo ele é tão sujo que no outro dia do culto você não lembra mais do sentimento de vale a pena. Você lembra da luta, mas irmão, acredita que está nos atos do Senhor. É a melhor coisa para nós. E toma posse, vem louvar, vem adorar, esteja no altar, em nome de Jesus. Não se acostume em ser crente 6 horas, não. Conhece o crente 6 horas? Conhece, Carol, crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Acredita que você vai orar e Deus vai realizar e o poder de Deus vai descer e Deus vai te usar. Tem um crente cestão também, conhece, velho? Esse crente cestão? Vocês estão orando por mim? Vocês estão orando por mim? Vocês estão orando por mim? Vamos se levantar, irmãos. É hora de nós sermos guerreiros. É hora de nós sermos guerreiros, porque os guerreiros são caçadores de Deus, caçadores de sonhos, descobridores da promessa, vão viver a revelação e vão entrar no novo de Deus. Quantos crentes, amém? Sabe, irmãos, eu amo muito Israel. Quando eu penso em Israel, fico doido. Igual criança com um brinquedo novo. Sabe o que eles estão descobrindo lá? As escavações arqueológicas estão descobrindo uma casa onde Jesus teve, ensinou a palavra e teve alguns milagres ali, irmãos. Dentro de Cafarnaum, um lugar que já é explorado. Esse ano nós vamos visitar essa casa. Abriram para visitação agora. Eles descobriram um lugar onde Jesus esteve, e julga-se ser uma das casas onde ele fez milagre, onde ele passou, porque está pertinho da casa ali da sogra de Pedro. Olha que bênção, irmãos. Sabe que eu vejo em Israel uma nação que não desiste. Todo mundo se levanta contra eles, todo mundo quer tacar bomba neles, todo mundo quer matar eles, mas há uma palavra sobre a vida deles, que nenhuma arma forjada prosperará contra Israel. Oh, glória! Os camaradas podiam ficar de braço cruzado e dizer assim, não, aqui é o celeiro do mundo, aqui é todo mundo vem, bacana. Não, eles estão descobrindo, e daqui a pouco eles vão buscar. Irmãos, aquele lugar onde eles descobriram agora essa casa, diz que em cima tinha uma sinagoga. Deu na telha dos camaradas lá nos estudos, vamos ter que quebrar essa sinagoga, porque embaixo da sinagoga tem alguma coisa. Descobriram uma casa, não sei quantos mil metros lá embaixo, que era do tempo de Jesus, aleluia. Irmãos, vamos aprender com José, não vamos desistir não. Vamos levar até o fim, vamos crer que o nosso Redentor vive, vamos se levantar, porque tudo já está preparado por Deus, tudo já está preparado por Deus. Declara essa palavra sobre a tua vida, tudo já está preparado por Deus, tudo já está no controle de Deus, tudo já está preparado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu amado, e te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.